Olha o nosso assunto de hoje, movimento circular uniforme. Mas o que eu quero trazer para vocês aqui? As fórmulas. É difícil você lembrar de todas as equações de movimento circular uniforme na hora de uma prova e cai, tá? Mas com a equação, você achando a equação corretamente, você consegue fazer exercício mais tranquilo, tá? Então eu vou passar esse vídeo aqui breve para você aprender a desenvolver as equações e não esquecer na hora da prova caso dê um branco, porque o que eu vou passar aqui de início você já sabe, tá? É a fórmula inicial que a gente começa a física para movimento retilíneo uniforme, tá bom? Que a gente vai utilizar aqui nesse caso, só que agora é circular, tá? Vou envolver um pouco com a matemática, tá? Porque se torna mais fácil o desenvolvimento e depois eu vou passar a parte de engrenagem para você, acoplamento, etc. Para você também ter a dica na hora da prova. Então vamos lá, ó. No movimento circular uniforme tem a partícula aqui em vermelho, ela vai descrever esse movimento, tá? Eu vou adotar aqui como sendo o primeiro exercício, tá? Um exemplo aqui, eu vou colocar, ó, beleza, você tem o centro O, e eu vou falar que ela está descrevendo aqui um movimento, ó, anti-horário, com uma certa velocidade angular, que é esse W. Então anota aí, W, velocidade angular. Só que é o seguinte, para ela se mexer, ela tem que ter uma certa velocidade tangencial. Pô, Eric, como assim? Se você imagina uma situação em que você vai lá na sua mesa, no chão, você prende um fio lá, estica ele com um carrinho, amarra ele no carrinho, senta, fica de frente pro carrinho, empurra, joga o carrinho para frente. Se você jogar o carrinho para frente, ele vai girar em torno desse centro que você fixou, tá certo? Ele vai girar. Que movimento que você fez para empurrar ele? Você não fez ele curvo, você jogou ele para frente e a corda puxou ele para dentro por conta do efeito de tração e da força centrípeta. Então você empurra ele para frente, ele descreve o movimento. Esse cara para frente, essa velocidade, seria uma velocidade tangencial. No nosso caso, essa velocidade ela vai ser uniforme, tá? Então imagina uma outra situação, você tem ali uma roda gigante, tá bom? A roda gigante tem um movimento circular por conta desse cara aqui, que é a velocidade angular, e por conta dessa velocidade tangencial, tá certo? Então vamos lá. Nesse cara aqui, como eu tenho um movimento anti-horário, vai surgir essa componente aqui, ó. Ô, Eric, que componente que é essa? A que eu acabei de falar para vocês, ó. Você vai ter aqui para cima, tangente à circunferência. Então, essa velocidade tangencial, tá certo? Vou até mudar a cor aqui para vocês, para destacar mais. Então, ó, vamos lá. Então, aqui é a velocidade tangencial e aqui é a minha velocidade angular. Como é uma circunferência, eu tenho esse cara aqui, que é o chamado R, que é o raio da circunferência. Tá, então vamos lá. No movimento circular uniforme, tem aceleração? Não, porque é uniforme. Errado. Você tem aceleração. Você não vai ter a aceleração tangencial, tá? Então, um dado aqui para vocês, ó. A aceleração tangencial, ela é zero. Por que ela é zero? Porque a minha velocidade tangencial, ela vai ser constante, mas eu tenho uma certa aceleração e essa aceleração ela é sempre diferente de zero, que é a aceleração centrípeta, que aponta para o centro. Então você tem aqui, ó, apontando aqui para o centro, tá certo? Uma aceleração centrípeta. Quem mais está apontando para o centro aqui? A sua força centrípeta. Tá legal? Então aqui para dentro você também tem uma força centrípeta. Então, ó, acabei de escrever aqui, fiz o desenho, vamos desenvolver a fórmula que é o que a gente interessa. Então vamos lá, vamos fazer o seguinte, ó, vou fazer uma anotação aqui, ó. Como o movimento é uniforme, a gente sabe que velocidade média, né? Vou escrever só a velocidade aqui. Vocês viram que é ΔS por ΔT, lá no MRU. Tá, só que o ΔS no MRU era uma reta, né? Horizontal ali, vertical, etc. Era o comprimento de uma reta. Agora aqui, ó, virou o quê? Uma circunferência. Qual que é, né, o ΔS de uma circunferência? O ΔS de uma circunferência, eu vou garantir para vocês, que é o cachupiri. Tá vendo? Essa bordinha de pizza aqui, ó. A bordinha de pizza é uma bordinha de cachupiri. Então, chupiri é o 2πr. Então, vamos desenvolver. Vamos substituir no lugar desse ΔS. Coloca para mim aí, ó. Coloca para mim aí. Então, a velocidade vai ser ΔS, que é chupiri, então 2πr sobre o tempo. Como chama o tempo de uma volta na física? Se você esquecer, qual que é o tempo que a volta, que a Terra
dá no Sol? 365 dias. Como é que chama isso? Translação? Período de translação. Então, uma volta em volta de alguma coisa, uma volta completa é o período, que é o t. Então anota aí, t é o período. Então, a gente já descobriu a minha equação da velocidade, ó, tangencial. Tá bom? Que é essa velocidade aqui, ó. Tá legal? Pode colocar velocidade tangencial. Tem gente também que fala que esse cara aqui é chamado de velocidade linear, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, ó, VT de tangencial. Ou só V, se você não quiser se confundir com mais letra, tá legal? Só que é o seguinte, você aprendeu na ondulatória já que frequência é 1 sobre período, porque frequência é Hertz. Hertz é sempre, né, a unidade da frequência é Hertz. O que é Hertz? 1 sobre segundo, então 1 sobre período. Significa que o período é o inverso da frequência. Então, se o período está dividindo, eu passo a frequência multiplicando. Então, esse cara aqui, ó, eu também consigo escrever ele dessa maneira, ó. 2πr vezes a frequência f. Pronto, a gente já tem duas equações aqui. Tá certo? Da mesma maneira que eu fiz para velocidade linear ΔS por ΔT, eu também posso garantir para vocês que eu tenho esse cara aqui, ó, o meu ômega, velocidade angular. Só que ao invés de fazer ΔS, olha aqui como é que a gente pensa, ó. Se um é comprimento, o V não é velocidade angular. Então, se é velocidade angular, você vai medir esse ângulo aqui, ó, né? Esse Δθ aqui. Tá certo? Quanto vale esse Δθ aqui em radiano? 360 graus. 2π. Então, nesse caso aqui, ó, o seu ΔS vira Δθ sobre ΔT. Quanto vale o Δθ? Não é 2π? Então, põe em cima 2π. Como chama o período? T. Então, pronto. Você sabe que o seu ômega, que é a sua velocidade angular, ela vale 2π sobre t. Fazendo o mesmo raciocínio, período e frequência, vai ser 2πf. Manda o f lá para cima, tá vendo? É o inverso. Pronto. Você já tem um ômega. Se você analisar a equação, tá vendo que aqui, ó, o ômega, né, 2πf, pega esse 2πf e substitui pelo ômega. Vai ficar ômega vezes r. Então, juntando as duas equações, a gente descobre que o V é o ômega r. Essa fórmula aqui eu tenho certeza que vocês já viram. Pronto. Ó, então a gente tem essas equações aqui. Eu vou completar, né, com F é igual a 1 sobre T, porque faz parte também desse assunto. E a gente também pode falar que T é 1 sobre F, só invertendo os dois. Falta mais alguma coisa, Eric? Opa! A aceleração centrípeta. Essa aceleração centrípeta aqui, ó, qual que é a fórmula dela? A formulinha da aceleração centrípeta, isso aqui, vou pedir para vocês decorarem, ó. É V² sobre R. Beleza, Eric? Tem outra fórmula da aceleração centrípeta? Com certeza. Pega esse V, tá vendo o V? O V não é ômega R? Substitui esse V aqui. Vai ficar ômega ao quadrado vezes R ao quadrado. Então, ômega quadrado, R quadrado. Já tem um R aqui embaixo. Faz a continha aí. Vê se bate com esse cara aqui, ó. Que aqui é a aceleração centrípeta. Vai ser ômega ao quadrado vezes R. Pronto. Beleza? Se tem aceleração, se a partícula tem massa, o que é massa vezes a aceleração? Então a gente vai fazer o seguinte, ó, eu vou escrever aqui para vocês que FCP eu vou chamar de força centrípeta, tá? E um detalhe, essa força centrípeta aqui, ó, você vai destacar ela porque você vai escrever que isso aqui é uma força resultante, tá? Por exemplo, a força-peso é uma força que você mostra no diagrama de forças. A força de tração também. São forças atuantes. A força centrípeta você não desenha, ela não aparece, porque a gente fala que é uma força resultante. E qual que é a equação que vocês já viram lá na física de força resultante ali de Newton? F igual a ma. Beleza, F igual a ma. Só que a força resultante, ela é quem na verdade, né? A gente falou que a força resultante é a minha força centrípeta. Que vai ser igual a massa vezes quem? Quem que é a minha aceleração? Nesse caso aqui, que aceleração que é essa? A aceleração centrípeta, né? Que vale quanto? Ó, V² sobre R. Ou, vocês também podem escrever esse cara aqui como sendo m ômega² vezes R.
Pronto. A gente acabou de fazer aqui, ó, todas as equações, tá bom? De movimento circular uniforme. Então anota aí na folha, desenvolve, que com tudo isso daqui vocês conseguem fazer numa prova, tá certo? Você viu que o desenvolvimento partiu de uma equação só. Duas, na verdade, né? Por quê? Você tem a frequência, que é 1 sobre t. E lógico, vocês lembraram, v² sobre r. Agora a relaçãozinha de engrenagem e polias para vocês, tá bom? Acopladas. Bom, agora ó, é hora de a gente analisar as aplicações, tá? Nesse caso aqui, ó, um sistema rotativo, você tem certo motor, tá? Com um eixo, tá? Sai um eixo do motor, esse eixo tá girando, que faz, né, esse cara aqui girar também, tá legal? Você vai ter esse material aqui, esse equipamento, girando por conta do motor, beleza? O que está acontecendo aqui, ó? Você tem um eixo, tá? Acoplado, tá bom? Acoplado, então esse sistema aqui está girando. Então, esse ômega aqui, eu vou colocar aqui para vocês, ó, é como se ele também tivesse para cá. Nota que, tá vendo esse cara aqui em laranja, esse eixo aqui, ó, ele também está girando, certo? Ó, ele está girando. Então, vou falar que ele também está girando. Quando esses caras estão no mesmo eixo, ó, se está junto, está no mesmo sentido. Então, a velocidade angular, que é a mesma. Você vai falar, é linear, não é? Não, angular. Porque os dois estão girando juntos. Como é que você observa isso nesse desenho? Se você traçar, se eu fizer um risco aqui, ó, vou colocar uma fita crepe aqui, vamos supor que eu tenho um conjunto aqui na minha mão, põe uma fita crepe e giro os dois. A fita crepe vai andar junto com esse cara em laranja e com aqui onde está em preto. Um exemplo na prática é no nosso dia a dia, carro. Sabe o carro? As duas rodas, você tem vamos por o eixo dianteiro, tá? O eixo dianteiro tem a roda direita, tá? E a roda esquerda. O que eu vou fazer? Se você olhar o carro de lado, as duas rodas estão girando juntas, porque está no mesmo eixo. Então, se elas estão girando juntas, tá? A velocidade angular é a mesma. Por que a gente não dá esses exemplos de carro nos exercícios? Porque como eles têm o mesmo diâmetro, a velocidade linear também acaba sendo igual. Mas aqui não. Aqui você tem uma pecinha pequena, tá? Com diâmetro menor, e aqui um diâmetro grande. Quem gira junto? A velocidade angular, tá certo? Nesse caso aqui, ó, é uma engrenagem. As engrenagens estão acopladas. Aí já a velocidade tangencial é igual. Aqui também. Mas vamos voltar para esse caso aqui, ó. A angular é igual. Então, se a angular é igual, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou chamar esse cara aqui, ó, de ômega A e o de laranja de ômega B. Pronto. O que eu quero dizer com isso? Eu vou falar para vocês aqui, ó, vou garantir que o ômega A é igualzinho ao meu ômega B. As fórmulas do ômega, tá bom? Tá lá naquele vídeo, naquela parte do vídeo que eu apresentei as fórmulas. Eu vou jogar isso aqui, ó, 2πf. Então, 2πf de A e de B. Só que você já viu aqui, ó, meu 2π, tchau, constante. Então, sobrou o quê? Que a frequência de A é igualzinha à frequência de B, porque eles giram juntos. Então, você também pode concluir que o período de A é igual ao período de B. E essa aqui, ó, então é relação para mesmo eixo, tá certo? Então, tudo que tiver no mesmo eixo, você vai ter essa relaçãozinha aqui, tá certo? O que acontece aqui e aqui? Quem que está igual aqui? A velocidade tangencial, por quê? Se a velocidade aqui nesse ponto e nesse aqui, ó, se as velocidades, vou chamar de VA e VB, se for diferente, se esse cara for maior que esse, a sua correia aqui, ó, a sua corrente estoura, porque essa velocidade é maior que essa. Se essa velocidade for menor que essa e estiver nesse sentido aqui, vai dobrar. E ela sempre está esticada. Para estar esticada, os dois têm que estar andando junto, tá bom? Para os dois estarem andando juntos, tá? Então significa que essa velocidade A é igual a velocidade B, a bicicleta, tá certo? Quando você pedala ela ali, ó, você tem a catraca, né? E a correia. Se você, a coroa, desculpa, a catraca e a coroa, eles têm que estar na mesma velocidade, porque a bicicleta andando é um sistema mecânico, é um conjunto. Então, VA é igual a VB. Pronto. Aqui é a mesma coisa, ó, eles estão juntos. Vou falar que tá essa engrenagem grande, ó, vou falar que tá para cá. Então, se ela tá para cá, empurra a outra para o outro lado. Então, sentidos contrários. Pronto. E a velocidade tangencial, ó, tá exatamente aqui, ó. Tá bom? Então, VA é igualzinho a VB. Pronto.
para desenvolver esse cara aqui, eu vou fazer aqui embaixo, porque aqui eu vou puxar uma informação para engrenagem, tá legal? Então, ó, VA é igual a VB. A fórmula 2π, vou usar 2πRF. Então, 2πRF de A e de B. Eu vou cortar, 2π com 2π eu corto. Sobra, então, RA, que é igual a RB, FB. Então, quando cair em exercício aqui, ó, de acoplamento e de engrenagem, vocês vão jogar nessa relação aqui. Se tiver no mesmo eixo, a frequência é igual. Tá legal? A frequência fica igual. Olha esse caso aqui, o de cima. Vamos só analisar agora. A gente vai mudar, tá? A gente já analisou as velocidades. Então, esse cara aqui, ó, eu vou falar que é acoplamento. Só que eu quero puxar uma informação aqui para completar a aula, para finalizar, sobre esse assunto aqui, ó. Dentes de engrenagem. Dentes de engrenagem. Eu vou te dar a dica. Sabe aquela balinha da dentadura? Como é que chama aquela balinha ali, ó? Não chama fine, não é isso? Fine. Pronto. Fine é uma constante. A balinha fine é uma constante. Esse I pode ser o A e também pode ser o B. Tá legal? Eu vou aplicar esse cara aqui no exercício, ó. Nas engrenagens fine, o que é esse I? É o A, o B, o C, engrenagem A, NA, que é igual a B, NB. Quem que é esse N aqui, ó? O N é o número de dentes da engrenagem, tá certo? Então, ó, olha a relaçãozinha que a gente faz para número de dente. Fine, pronto. Número de dente. Só que tem um negócio, quanto maior o número de dente, maior o raio, que é o que está aqui, ó. As fórmulas são iguais. Só muda no lugar do raio, eu coloquei o número de dente, tá certo? Então, tudo isso aqui é a teoria, são as fórmulas de MCU. Tá legal? Agora, só um exercício para fechar.